Você quer saber a capacidade exata do seu hectare, sem ver o capim acabar na seca, sem ver o animal sofrendo com fome e sem virar refém da casa de ração? O pessoal aqui na internet já gosta de dizer que cabe 50, 100 ovelhas em um hectare só. Mas a verdade é que se você não souber dividir a terra e plantar comida certa, basta você botar 30 ovelhas para você ver o estrago que elas vão fazer. Por isso eu vou te entregar a conta exata e você vai entender de verdade quantas ovelhas cabe em um hectare, como multiplicar por 4 a capacidade da sua terra e como construir um sistema lucrativo que se paga todo mês. Mas bora fazer um acordo. Se você realmente quer lucrar com a criação, fica até o final do vídeo. Mas se você não quiser lucrar, nego, pode sair. Porque a maioria dos pequenos produtores que tem 1 hectare quebram a cara. É porque eles tratam 1 hectare como se fosse uma fazenda gigante, soltando o rebanho todo junto, sem divisão de pasto e sem reserva de comida. Segundo pesquisas técnicas da Embrapa, a alimentação é um dos principais componentes do custo de produção na ovinocultura de corte, e a sua participação varia bastante conforme o sistema adotado, o nível de intensificação e a disponibilidade de forragem. E o cálculo é o seguinte: se você deixa suas ovelhas soltas em 1 hectare sem piqueteamento, elas comem só a ponta do capim, pisoteiam o resto e estragam a metade do pasto, até porque são animais que gostam de andar. Aí quando chega no período de seca, o capim se acaba logo, e aí que vem o desespero. Você corre na casa agropecuária, compra saco caro de ração e vê todo o lucro que ia vir com a venda de borregos sair por água abaixo. E a solução para isso só existem 3: ou você compra mais terra, ou você cria pouca ovelha, ou usa os seus 10.000 metros quadrados com inteligência. Materiais técnicos da Embrapa indicam que o pastejo rotacionado e a intensificação do manejo forrageiro podem aumentar significativamente a taxa de lotação por hectare em comparação ao manejo tradicional. Em 1 hectare de pastejo comum sem manejo, a terra aguenta um número de matrizes adultas. Se colocar mais, dá super pastejo e o capim sofre. Mas se você pegar esse mesmo hectare, dividir em piquetes e plantar um capim de alta produtividade com a adubação correta, a sua capacidade pode dobrar, garantindo comida o ano inteiro com muito mais autonomia. Agora nós vamos pegar papel e caneta e ver na prática como é que faz essa divisão metro a metro. A primeira coisa que você precisa saber é a matemática da forragem. Uma ovelha adulta precisa comer em média 5 kg de massa verde por dia. Se, por exemplo, você tem um rebanho de 40 matrizes, o seu hectare precisa entregar 200 kg de capim fresco por dia todo ano. Se você tentar tirar esses 200 kg apenas do pasto do seu único hectare, a conta não vai fechar. É por isso que o desenho ideal de um hectare que dá lucro começa com a divisão estratégica da área. Então é o seguinte, nós vamos pegar esses 10.000 metros quadrados e vamos dividir em 3 partes fundamentais: a área do aprisco das instalações, a área da capineira e a área do pastejo rotacionado. Para o aprisco e para a área de manejo, você não precisa mais do que 500 metros quadrados. Por exemplo, dentro do galpão, cada ovelha adulta precisa de pelo menos 1 metro quadrado de área coberta para ter conforto e não se estressar. Inclusive eu estive vendo alguns estudos em produção animal, onde mostram que a superlotação das instalações aumenta o estresse dos animais, elevando os níveis de cortisol, reduzindo a imunidade e prejudicando o ganho de peso e até a conversão alimentar. Por isso que manter a densidade adequada por metro quadrado é uma medida básica de bem-estar e desempenho em ovinos. Além disso, cada ovelha precisa de pelo menos 25 centímetros de espaço no coxo. Se você tem 40 ovelhas, então você precisa de pelo menos 10 metros de coxo no total, porque se você fizer um coxo menor do que isso, vai ter competição no coxo com as suas ovelhas e as maiores sempre vão comer mais que as menores. As menores vão ficar mais fracas, elas vão ficar mais suscetíveis a doenças e isso vai gerar um lote desigual de ovelhas. Agora que a gente já reservou 500 metros quadrados para o aprisco e para o manejo, sobraram 9.500 metros quadrados no seu hectare. É aqui que entra o pulo do gato para você parar de gastar muito comprando ração no período da seca. Nós vamos pegar cerca de 2.000 metros quadrados nessa terra, ou seja, 20% da área total, e dedicar exclusivamente para uma capineira de alta produtividade, sendo ela de capiaçu ou de capim-elefante. O capiaçu, por exemplo, quando ele é bem adubado e recebe água no tempo certo, produz mais de 300 toneladas de massa verde por hectare ao ano. Você sabe o que isso significa na prática? Que nesses 2.000 metros quadrados de capineira, você vai produzir cerca de 60 toneladas de capim por ano. Isso garante mais de 160 quilos de capim fresco picado no coxo todos os dias. Essa comida cortada no ponto certo é o que vai sustentar a base da nutrição das suas 40 matrizes, reduzindo drasticamente o seu custo de produção. E o que a gente faz agora com 7.500 metros quadrados que restou do seu hectare? A gente não deixa
deixa a ovelha solta de qualquer jeito. A gente divide essa área que restou em 4 a 6 piquetes rotacionados. O segredo do pastejo rotacionado é o tempo de descanso do capim. A ovelha entra no piquete, come as pontas mais nutritivas da folha por 3 a 5 dias e depois você muda o rebanho para o próximo piquete. Aquele pasto que foi comido ganha mais de 20 dias para descansar, perfilhar e crescer forte de novo sem ter a raiz destruída pelo pisoteio e pelo hábito de pastejo desses animais. E o resultado disso, você aproveita 100% da massa foliar do seu pasto, aumenta a proporção animais por hectare e ainda quebra o ciclo dos vermes na pastagem. É surreal essa quantidade de benefícios, né? É por isso que quem cria com seriedade trabalha dessa forma. Se você está sentindo que precisa iniciar na criação de ovelhas, mas não tem a base certa, eu te apresento o meu e-book do Zero a Aprisco. Lá não tem enrolação, é o passo a passo completo para quem está começando agora e não quer ver o dinheiro sumindo com o manejo errado. Eu queria ter tido lá no começo um guia desse para não bater tanta cabeça. Então você quer profissionalizar o seu negócio e ter segurança em cada decisão que toma no seu aprisco? Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta o seu agora. E caso esteja na televisão, escaneie esse QR Code que está aqui no canto, que vai cair lá também. E continuando o nosso manejo de 1 hectare, outro detalhe vital que o criador não pode vacilar: dentro do seu aprisco você precisa reservar um canto para as paridas, a famosa maternidade. Quando a ovelha pare, ela precisa ficar isolada com o borrego por pelo menos 48 horas. Esse tempo é fundamental para o cordeiro mamar o colostro sem ser perturbado e para a mãe reconhecer o cheiro do filho. Além da maternidade, existe outro perigo que ataca com força total quando a gente intensifica a criação em 1 hectare, que é a verminose. Quando você aumenta a quantidade de ovelhas em uma área menor, a contaminação do solo por ovos e larvas aumenta na mesma proporção. O maior vilão da ovinocultura hoje é a verminose. O Haemonchus contortus se fixa no abomaso da ovelha e suga o sangue do animal, causando uma anemia severa e dando aquela papada cheia de líquido. Para combater isso em 1 hectare, o pastejo rotacionado que a gente já conversou é a sua maior arma. Quando você tira as ovelhas do piquete e deixa a área descansando por mais de 20 dias, grande parte das larvas dos vermes morrem no solo sob a ação do sol antes do rebanho voltar para lá. Outro cuidado indispensável é manter o aprisco sempre seco. Se o aprisco que você for fazer é de chão batido, dá para você forrar uma cama com maravalha ou casca de arroz e recolher o esterco periodicamente. Evita que as ovelhas fiquem pisando na sujeira e se recontaminando. E para fechar o manejo nutricional do seu hectare com chave de ouro, nós precisamos falar da mineralização. E preste atenção agora, nunca forneça sal mineral de boi para suas ovelhas. O sal mineral para gado de corte contém níveis elevados de cobre. Enquanto o boi precisa desse cobre, o fígado da ovelha não consegue eliminar esse excesso e o cobre vai se acumulando silenciosamente no organismo do animal até provocar uma crise hemolítica grave que pode levar sua ovelha de uma hora para outra. Compre sempre o sal mineral específico para ovinos, que tem a formulação balanceada na medida certa e deixa o coxo de sal sempre limpo, coberto, seco e sempre à disposição do rebanho. E uma coisa que eu vejo muita gente fazer é misturar o sal junto com a comida no coxo. E você não vai fazer isso, certo? Até porque o sal é um limitador de consumo. Criar ovelhas e tirar um excelente lucro em 1 hectare de terra é uma realidade totalmente possível, desde que você trabalhe com planejamento e pés no chão. A diferença entre o produtor que quebra a cara e aquele que prospera na roça está na inteligência do manejo. Não adianta você soltar a ovelha de qualquer jeito e esperar que um milagre caia do céu. O segredo é ter um rebanho bem dimensionado, dividir o seu hectare em um aprisco confortável, uma capineira de alta produção e um sistema de pastejo rotacionado que protege o seu pasto e a saúde dos seus animais. Se você ainda não tem um plano de manejo organizado e um guia passo a passo para você não cometer os erros mais comuns iniciando na criação, o e-book do Zero a Aprisco está na descrição, no comentário fixado e nesse QR Code que está aqui na tela. Ele é o material que eu queria ter tido quando eu comecei. Eu tenho certeza que esse seu hectare vai se transformar no negócio mais lucrativo da sua propriedade e vai ser um motivo de orgulho para você. Meu nome é Levi, eu sou criador e sou estudante de veterinária e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse e até mais.